Mas de verdade, queridos, que Deus os abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Meus irmãos, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido todos os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 22, tá? Nós vamos dar continuidade àquela série de mensagens que estamos falando. Gênesis, capítulo de número 22. Na terça-feira agora nós temos discipulado também, tá bom, irmãos? Então, a galera aí que está vindo, os irmãos que estão se chegando, os irmãos que se converteram recentemente, você também que já é membro dessa igreja, gostaria de fazer uma reciclagem, relembrar algumas questões teológicas, venha na terça-feira a partir das 20 horas, tá bom? Que aí nós vamos bater um papo, nós vamos conversar aí um pouco sobre a palavra do Senhor. Em Gênesis capítulo de número 22, nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo de número 10 e o versículo de número 11, que diz assim, ó: E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Versículo 12: Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos nesta noite pedir ao Senhor compreensão, entendimento da tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus eu quero te agradecer pelos votos, pela confiança, pelo carinho, pelo respeito que todos os nossos irmãos depositaram na minha pessoa. Que o Senhor, ó Pai, possa me capacitar, que o Senhor possa estar à minha frente, que o Senhor venha me ajudar a direcionar este povo no caminho do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa agora falar aos nossos corações, que a tua palavra venha impactar a nossa alma, para assim termos uma experiência real, sincera, verdadeira contigo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, deixem as suas Bíblias abertas, porque nós vamos fazer a exposição de Gênesis, capítulo de número 22. Porque o que acontece nesse capítulo já é de conhecimento da igreja. Os irmãos conhecem esse texto, conhecem essa história de cor e salteado. Porque já no versículo de número 1, Deus, ele coloca novamente Abraão à prova. Como é que pode Deus pedir para que Abraão viesse sacrificar o seu único filho? No versículo de número 1 fala: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão: Eis-me aqui. Versículo 2: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Esse texto está se referindo a todos os acontecimentos narrados na vida de Abraão anteriormente. Versículo de número 1, olha: E aconteceu depois destas coisas, depois de tudo que Abraão viveu, depois de Abraão sair da terra ao qual ele morava e partir para uma terra desconhecida, depois dele duvidar da promessa de Deus, Deus novamente o coloca à prova. Deus novamente o coloca em uma situação extremamente difícil. Não era Satanás que estava provando Abraão, era o próprio Deus. O
que Deus fez com Israel, e isso está lá em Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 4, que diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. O que Deus fez com Israel, o que Deus fez com Jó, Deus está fazendo agora com Abraão. Deus está colocando o seu servo à prova. E a prova que Deus coloca a Abraão é uma prova extremamente difícil de ser compreendida ao nosso olhar. Porque como é que pode Deus pedir para que Abraão matasse o seu único filho? Isso chega até ser contrário à vontade de Deus. Até porque, quando lemos em Êxodo, capítulo de número 20 e o versículo de número 13, um dos mandamentos que estavam estampados na tábua dos 10 era: não matarás. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo de número 12, do versículo de número 29 até o versículo de número 31, o ensinamento de Deus para Israel é: olha, não sejam como os cananeus que queimavam e matavam os seus filhos vivos. Israel é um povo separado. Israel é um povo diferenciado. Então, os hebreus foram ensinados desde a infância que eles não podem matar os seus filhos. Mas, estranhamente, Deus coloca Abraão à prova e fala: olha, leve o seu filho para tal lugar e mate-o, oferece-o como holocausto. É muito estranho isso, é incompreensível ao nosso olhar, até porque em Gênesis, capítulo de número 9 e o versículo de número 6, Deus diz: olha, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus é contrário. Deus é veementemente contra a ideia de um homem tirar a vida de outro homem. E ainda mais, um pai matar os seus filhos. Por isso é que Deus fala para Israel, Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo de número 29 até o versículo 31. Olha, vocês não devem ser igual aos cananeus, porque os cananeus queimam os seus filhos vivos como oferenda, como forma de oferta aos seus deuses. Vocês não são dessa forma. E Abraão ouve tudo aquilo, Abraão ouve toda a orientação de Deus. E obviamente, pensando no lugar de Abraão, Abraão se questiona. Porque o que Deus está exigindo de Abraão é algo irracional. Como é que pode, pensem comigo no lugar de Abraão, eu esperar um filho durante 15 anos, vem esse filho, e agora Deus me fala que esse filho é o filho da promessa, que esse filho é o filho que vai dar a luz ao povo de Deus, que é esse povo que vai pisar a cabeça da serpente. Como é que pode Deus escolher Isaac e não Ismael, e assim fazer eu, Abraão, esperar 15 anos para ter esse filho, sendo eu com uma idade avançada, casado com uma mulher com uma idade também avançada e também estéril, e quando esse menino nasce, Deus pede para que eu o mate? Isso é incompreensível, isso é ilógico, isso é irracional. E Abraão, ele sabe que o que Deus está pedindo, o que Deus está exigindo dele, não é apenas a morte do seu filho. Deus não está matando apenas Isaac. Deus está matando também a salvação de todo o seu povo, porque é da descendência de Isaac que vai vir
a igreja. E aí a Bíblia enfatiza, irmãos. A Bíblia fala no versículo de número 2, olha, toma agora o teu filho, o teu único filho. É o único filho, é aquele que o ama, é aquele que Abraão se aproxima mais. E oferece-o em holocausto, porque o holocausto era um sacrifício onde a vítima, onde o cordeiro era consumido completamente, onde o cordeiro era consumido de forma completa. Então o futuro da nação de Israel, o futuro da salvação, seria transformado em fumaça. E Deus fala para Abraão: olha, pegue o seu filho e sacrifique-o. E sabe qual é a atitude de Abraão? Versículo de número 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão, ele age silenciosamente e atende à voz de Deus. Isso é impactante, porque quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, quando Deus se levantou contra essas nações, Abraão argumentou, Abraão desabafou, Abraão aconselhou Deus. Abraão falou para o Senhor: Deus, ainda se tivesse 10 justos, o Senhor não perdoaria aquela nação? E Deus fala: sim, mas não tem 10 justos. Ah, Senhor, e se tivesse 5, e se tivesse 4, até que Deus encontra Ló. Quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão argumenta com Deus para salvar os justos. Mas aqui, estranhamente, Abraão não fala absolutamente nada. Abraão apenas obedece. Abraão apenas age de acordo com a palavra do Senhor. E o narrador, o escritor desse capítulo de número 22, ele vai falar detalhadamente todas as suas atitudes. O narrador vai falar tudo o que Abraão fez, paulatinamente, passo a passo. Porque o que o narrador quer mostrar é que Abraão, ele está desnorteado. Abraão, ele está impactado. Abraão não sabe o que falar para Deus diante de tamanha revelação, de tamanha palavra que ouviu. E aí no versículo de número 5, quando Abraão chega no lugar ao qual Isaque será oferecido, versículo de número 5, a Bíblia fala: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo nós adorado, voltaremos, tornaremos a vós. Essa fala de Abraão é uma fala extremamente difícil de ser assimilada. É difícil de ser compreendida, porque o que é que Abraão estava pensando nesse momento? Será que isso era uma mentira para ocultar aos seus servos o verdadeiro propósito da viagem? Ou será que Abraão tinha fé de que ia voltar com Isaque? Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas Abraão, ele está agindo, Abraão está obedecendo ao Senhor. Até que no versículo de número 6, o que vamos acompanhar é que agora eles começam uma trajetória e Isaque vai levar a lenha, enquanto Abraão vai levar os objetos mais perigosos. Abraão vai levar os objetos mais pesados, enquanto Isaque vai levar apenas a lenha. E no versículo de número 7 é o versículo
versículo que traz uma reflexão muito profunda, porque Isaac olha para Abraão e fala: meu pai. E Abraão fala: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A fala de Isaac para Abraão é uma fala que nenhum pai gostaria de ouvir. E Abraão responde no versículo de número 8, porque o que é que Abraão fala? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus vai prover, Deus vai agir, Deus vai realizar a vontade dele. E aí novamente eu me questiono: será que Abraão está dando uma declaração de fé para o seu filho? Ou será que Abraão está procurando adiar? Abraão está tentando contornar a situação para não revelar a Isaac o que estava por vir? Nós não sabemos. Eu sei que Abraão está vivendo um momento muito tenso. Abraão está vivendo um momento muito inquietante na sua alma. E aí no versículo de número 9, o narrador da Escritura Sagrada vai diminuir toda a velocidade. Porque depois do versículo de número 3, o narrador vai trazer uma série de acontecimentos nos versículos seguintes. Até que, quando chega no versículo de número 9, o narrador vai diminuir a velocidade e vai apresentar detalhadamente, de forma minuciosa, tudo o que aconteceu. E a Bíblia fala assim, ó: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Abraão age da forma como Deus pede. Abraão obedece o Senhor, faz o que o eterno Deus exige. E o apogeu da mensagem de Gênesis capítulo de número 22 se encontra no versículo de número 10. Porque depois de ter preparado todo o cenário, depois de Abraão ter feito todo o procedimento para oferecer o seu filho em holocausto, ele vai pegar o punhal, ele vai pegar, a Bíblia vai falar como cutelo, para imolar o seu filho. Abraão, ele vai fazer o que Deus ordenou que ele faça. Só que Deus age, e no versículo de número 11 vai aparecer o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor vai bradar dos céus e vai falar: Abraão. E Abraão fala: eis-me aqui. No versículo de número 12 o anjo fala: olha, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. E aí no versículo de número 13, no versículo de número 14, Abraão vai oferecer o carneiro no lugar do Isaque. O carneiro morre para que Isaque possa viver. O carneiro é ofertado como oferta de holocausto. O carneiro morre em lugar de Isaque, para que Israel pudesse viver. E no versículo de número 14, Abraão ele traz a mesma fala que ele disse no versículo de número 8. O que Abraão fala no versículo de número 14 é: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. É a mesma fala quando Isaque olha para o seu pai e fala: pai, nós temos aqui tudo,
nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o fogo, e aonde é que está o cordeiro para o holocausto? A fala de Abraão é, no versículo de número 8, o Senhor proverá. No versículo de número 14, o que é que ele vai falar? O Senhor proverá. E essa é a grande mensagem que Deus tem a nos passar. Esse é o ensinamento bíblico que Deus tem a passar para os nossos corações na noite de hoje. Porque verdadeiramente passamos por situações extremamente difíceis, situações delicadas, situações conflituosas, situações em que Deus pede, que Deus exige algo de nós, que ao nosso olhar, que na nossa visão é incompreensível, é algo que não dá para assimilar, é algo que não dá para aceitar, mas Deus pede, e nós prontamente o obedecemos, e nós prontamente fazemos o que Ele pede. E às vezes, no nosso coração, obviamente, nós ficamos com aquela dúvida: qual é a vontade de Deus para tal coisa? Por que Deus pede para eu me manter casado, sendo que essa mulher só me traz problemas? Por que Deus pede que eu fique casado com ele, só que ele é um homem que me maltrata, é um homem que me agride verbalmente, é um homem que vive preso no alcoolismo? Por que Deus pede que eu respeite e honre meus pais, mas os meus pais não me honram, mas os meus pais não me valorizam? E o que Abraão tem a nos ensinar nessa noite, o que Abraão fala o que Abraão tem a nos passar, é que diante dessas situações nós precisamos falar como ele: o Senhor proverá, o Senhor vai agir, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai executar a sua vontade, o Senhor vai fazer qual é o que Ele quer, o que Ele deseja. E a Bíblia fala isso, porque no Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo de número 16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no Evangelho de João, capítulo de número 1, quer ver? João, capítulo 1, e o versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo de número 1, e o versículo de número 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac era eu e você. Isaac era o povo de Deus, porque quem deveria estar pagando o preço na cruz era nós. Quem deveria estar pagando pelos nossos pecados era nós. Quem deveria estar sofrendo era nós. Mas Cristo Jesus assumiu o lugar do Cordeiro. Cristo Jesus assumiu o lugar daquele carneiro para que Israel pudesse viver, para que Isaac pudesse continuar vivendo. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos estar aqui essa noite. Essa noite eu não venho vos pregar uma mensagem de prosperidade, eu não venho vos pregar uma mensagem de fidelidade, não, eu venho vos pregar a mensagem da cruz, eu venho vos pregar a mensagem de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, por amor à minha e à sua vida, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque
porque Ele tem fidelidade e lealdade para conosco. Então Deus prepara o carneiro para substituir Isaque. Abraão é surpreendido. Abraão vê a ação de Deus e Abraão fica surpreso. Abraão não entende o que acontece. E aí Deus vai estender as promessas dele para Abraão. E esse negócio é impactante, irmãos. Esse negócio é tremendo. Porque todas as promessas que Deus fez a Abraão, elas novamente são reenfatizadas, novamente elas são asseguradas de forma irrestrita. E as promessas que Deus outrora tinha feito, Deus simplesmente as aumenta. Deus simplesmente as amplia. Querem ver? Vamos lá, vamos ler versículo de número 15 até o versículo de número 18 de Gênesis 22. Olha só. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus assegura, Deus ele amplia, Deus ele aumenta as promessas que ele tinha feito para Abraão lá atrás. Sabiam disso? Deus aumenta aqui. Querem ver? Vamos lá em Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 5. Olha só o que Deus fala primeiro. Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 5. Eu já preguei isso aqui, irmãos. Olha só. Então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua descendência. O que Deus está prometendo aqui? Que a descendência de Abraão será como as estrelas do céu. É apenas isso. O que Deus está falando? Olha, a sua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu. Mas após o ato de fidelidade por parte de Abraão, Deus amplia esse negócio. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 17. Olha o que Deus fala: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Deus aumenta, Deus amplia a sua promessa. Abraão, a sua descendência não vai ser apenas como as estrelas do céu. Porque talvez, irmão Vanderlei, com todo o avanço do conhecimento científico, possa-se talvez um dia contar quantas estrelas o universo tem. Então, Abraão, para nós não termos esse problema, não vai ser apenas como as estrelas do céu, vai ser como a areia que está na praia do mar. Deus amplia, Deus aumenta a sua promessa, Deus assegura por causa da fidelidade de Abraão. E tem outra ainda, hein? Deus amplia primeiro essa, agora nós vamos para a segunda. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3. Olhem só o que Deus fala, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão vai ser o canal em que Deus vai abençoar os outros povos. É por meio de Abraão que vai vir Isaque, cujo qual vai dar continuidade à linhagem, para que assim gere-se o povo de Deus.
Então Abraão vai ser apenas um canal para Deus abençoar o povo. É o que Deus está falando aqui. Mas em Gênesis capítulo 22 esse negócio muda. O negócio muda, meus irmãos. Em Gênesis 22, versículo de número 17 novamente. Olhem só o que Deus fala. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Ou seja, primeiro aumento da promessa. A segunda: e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O que Deus está falando aqui? Em Gênesis capítulo de número 12, Deus está falando assim: Abraão, você vai ser um canal, cujo qual, através de você, eu vou criar o meu povo. Você só vai ser o porta-voz para dar a semente. Mas é eu que vou fazer o crescimento, é eu que vou fazer tudo, mas você vai dar a semente. Em Gênesis capítulo de número 22, é totalmente diferente. Porque o que Deus está falando assim: olha, Abraão, você não apenas vai gerar a semente, mas você vai abençoar as outras nações. Você vai abençoar as outras nações por causa da sua fidelidade para comigo. E é isso que acontece, porque quando lemos em Gênesis capítulo de número 41 e o versículo de número 57, olha só o que vai acontecer. Deus vai cumprir a sua promessa. E a Bíblia vai falar, em Gênesis capítulo de número 41 e o versículo de número 57. A Bíblia fala assim, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. É por meio da sua descendência, Abraão, que o meu povo será abençoado, mas você também abençoará muitas vidas. Você não vai ser apenas um canal para eu ser manifesto, para eu ser revelado. Você vai agir, você será uma bênção. Não é através de você que o meu nome vai ser glorificado. O povo vai te conhecer e o povo vai honrar o meu nome por meio da sua vida. Deus está ampliando, Deus está aumentando a promessa a Abraão. Sabe por quê, irmãos? Porque diante das dificuldades, diante da luta, diante do sofrimento, diante dos momentos tristes, dos momentos mais doloridos, Abraão ergueu sua voz e falou: o Senhor proverá, o Senhor vai agir. Eu não sei se o meu filho vai viver, eu não sei se Deus vai recolher o meu filho, mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das situações, mesmo diante das crises, o Senhor proverá, o Senhor proverá. E foi isso que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Porque mesmo diante de tamanho sofrimento, mesmo diante de tamanha dor, ele olha para o Pai e fala: todavia, seja feita a sua vontade. Eu não queria estar na cruz, é o pensamento de Abraão. Eu não queria matar Isaac, eu não queria sofrer. Abraão fala: eu não quero matar o meu filho. É o que Jesus está falando na cruz, é o que Abraão está vivendo lá em Gênesis 22. Todavia, Senhor, seja feita a sua vontade. É o que Abraão fala: Deus, o Senhor proverá, o Senhor vai agir, o Senhor vai executar a sua vontade. E de tamanha atitude, tamanha lealdade, tamanha fidelidade, tamanha obediência da parte de Abraão para com Deus,
Deus olha aquilo e Deus fala assim: meu Deus. Deus pensa consigo mesmo: uau, eu tenho que abençoar esse meu servo, de modo que a sua descendência não será apenas como as estrelas do céu, mas será também como a areia da praia do mar. Ele não será apenas o canal de bênção, mas ele vai abençoar outras famílias, ele vai abençoar outras pessoas, porque o que Abraão pensa é: o Senhor proverá, o Senhor vai agir. E aí, uma última fala minha que eu tenho que vos trazer aqui também, é que no momento em que acontece Gênesis, capítulo de número 22, Deus não apenas está provando a Abraão, sabiam disso, irmãos? Deus não está apenas provando a Abraão, Deus está se provando a Abraão. Deus não apenas está provando o seu servo, Deus está se provando a Abraão. Por quê? O que Deus quer ensinar a Abraão é que ele é um Deus diferente dos cananeus, é que ele é um Deus que não mata as crianças, que ele é um Deus que não mata os seus filhos, que ele é um Deus que é contra a morte, que ele é um Deus que é contra o desrespeito, que é contra o mal. E aí, diante dessas situações, ele intervém, diante dessas situações ele age, porque ele é contra a matança de crianças, ele é contra a matança de outra pessoa. Não é apenas Abraão que está sendo provado, é Deus que está se provando a Abraão. É Deus que está falando: olha, Abraão, eu não sou o Deus, eu não sou Deus como os outros deuses. Eu não exijo sacrifício de crianças, eu não exijo oferta de crianças. Eu, o Senhor teu Deus, amo o meu povo de uma forma tão especial, de uma forma tão linda, tão impactante, que eu impeço você de matar Isaac. E o que Deus faz é o que era para Abraão fazer. Deus dá uma tarefa para Abraão: toma o teu filho e oferece-o como holocausto. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, impede que isso aconteça. E ele é que faz o que Abraão deveria fazer. Ao invés de Abraão oferecer Isaac como oferta de sacrifício, é ele que oferece seu filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. O Deus que não permitiu que Isaac fosse morto é o mesmo Deus que entregou o seu filho para morrer pelos seus pecados. É por isso que ele fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diante de tamanhas dificuldades, diante de tamanhas lutas, o que fazer, como agir, como sair dessa situação, como responder a tais questionamentos? Eu levanto a minha mão para o céu, ergo a minha voz e falo: o Senhor proverá, o Senhor proverá. Como é que Deus vai trabalhar nos próximos anos aqui na CIP? Eu não sei, o Senhor proverá. Como é que Deus vai trabalhar no casamento? Eu não sei, o Senhor proverá. Como é que Deus vai trabalhar diante dessa crise que nós estamos enfrentando de desemprego, com essa situação tão assustadora que o Brasil está enfrentando? O Senhor proverá. Como é que nós vamos lidar com um mundo onde as pessoas estão se entregando ao pecado? Como é que nós vamos lidar com uma situação tão triste e avassaladora? O Senhor proverá, o Senhor vai agir, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Nos coloquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Quero convidar a equipe aqui para nós cantarmos, para nós louvarmos ao Senhor. E nesse momento que
nós estivermos cantando, neste momento que nós estivermos exaltando o nome de Cristo Jesus, eu quero perguntar para você aqui essa noite, que ouviu essa palavra, que ouviu essa mensagem e falou assim: pastor, eu não tenho mais tido essa confiança no Senhor, eu não tenho tido mais esse despertamento, eu não falo mais como Abraão, eu não tenho mais essa ousadia de dizer o Senhor proverá, eu tenho vivido de forma desesperada, eu tenho vivido de forma angustiada. Essa é uma noite que o Senhor Deus está falando para você: filho, se acalma, porque eu preparo um carneiro para substituir a tua dor. Eu, o Senhor, preparo um cordeiro para substituir o seu sofrimento. Eu, o Senhor, meu Deus, morro no seu lugar para você não sofrer. Eu quero perguntar para você aqui essa noite, que ouviu essa palavra e falou assim: pastor, essa mensagem é para mim, eu não quero que você venha até aqui à frente, eu só quero apenas que você levante a sua mão juntamente com o corpo de Cristo para nós orarmos pela sua vida. Eu não sou diferente de vocês, eu sou o primeiro a erguer a mão, porque eu preciso disso daí também. Eu tenho agido de forma desesperada. Hoje mesmo, quando o Samuel tirou uma foto e mandou para mim: Brunão, aprovado. Eu falei: meu Deus, era para eu ficar feliz, mas eu fiquei preocupado. Eu falei: e agora? O que fazer? Como agir? E aí eu fui ler a Bíblia e o Senhor falou para mim: o Senhor proverá, o Senhor vai agir, o Senhor vai executar. Amém? Tem alguém aqui nessa situação? Levante a sua mão, eu quero apenas orar por você. Amém, 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 glória a Deus, amém, amém. O Senhor proverá, o Senhor preparará, o Senhor agirá, o Senhor vai fazer a sua vontade reinar sobre nós. Amém? Nós já estamos chegando ao fim. Nós vamos orar pela vida de todos os nossos irmãos que ergueram sua mão. E nós, diante de Deus, estamos declarando, pedindo um socorro. É como que se nós estivéssemos em um oceano. E quando nós estamos afogando, nós desesperadamente levantamos a mão para que alguém nos enxergue, para que alguém nos veja. Mas Cristo Jesus, Ele prepara. Deus prepara o cordeiro, Deus prepara o carneiro para substituir a nossa dor, substituir o nosso sofrimento. Pai, em nome de Jesus, cuida dos nossos irmãos. Cuida, Pai, da vida da tua igreja. Cuida, ó Deus, dos sentimentos que nos machucam, dos sentimentos que trazem dor, dos sentimentos que amarguram a nossa alma, Pai. Ó Deus, embora temos a convicção de que o Senhor age, de que o Senhor está por trás de tudo, nós às vezes não sabemos como lidar com essa situação. Mas essa noite, ó Deus, a tua igreja reconhece o teu senhorio. A tua igreja declara prontamente, a tua igreja declara para todos os confins da terra: o Senhor proverá, o Senhor agirá. Nós, ó Deus, falamos do que Jesus disse na cruz: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Cuida do teu povo, ó Deus, cuida da tua amada igreja, cuida, ó Deus, dos santos espalhados sobre a terra. Despede-nos em paz agora para os nossos lares. Proporciona, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, uma semana de bênçãos, uma semana de abertura de portas de emprego, uma semana, ó Deus, onde nós venhamos colher notícias maravilhosas, ó Pai. Que o Senhor venha prover o alimento, o pão nosso de cada dia. Cuide da vida dos nossos irmãos. Leve-os em paz para os seus lares. E nos dê uma semana de grandes bênçãos, ó Pai. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo
e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre, e todo o povo de Deus diga amém, amém. Deus abençoe os irmãos, assentai-vos com oração silenciosa, estamos encerrados, e nós temos um café comunhão lá embaixo, tá bom? Aguardamos vocês para juntos vivermos em comunhão. Deus abençoe os irmãos, uma ótima semana.